Ó, gente, aí pra finalizar o que a gente vinha fazendo, né, corrigindo, então eu vou corrigir as questões 4, 5, 6, 7 e 8 do trabalho que falam sobre separação de misturas, tá bom? A quarta questão fala o seguinte: para extrair líquidos de uma amostra de madeira, utiliza-se, né? Então aqui ele dá as opções: destilação fracionada, destilação simples, decantação ou destilação seca. Poxa, de cara já dá para eliminar esse destilação seca, porque em nenhum momento eu falei de destilação seca, né? E aí ele quer extrair líquidos de uma amostra de madeira. Então vamos dizer que eu tenho água mais madeira aqui, né? Vou botar cubinhos aqui de madeira, né? Vou botar que isso aqui é madeira que for parecendo gelo. Madeira, né? Então, ó, destilação fracionada é líquido mais líquido. Isso aqui a gente tem o quê? Sólido mais líquido. Destilação simples é sólido mais líquido. Porém, é uma separação de misturas quando a gente tem esse sólido dissolvido no líquido, que não é o caso da madeira, né? A madeira ela não se dissolve na água. Então a única opção possível só poderia ser a decantação, né? Essa madeira, dependendo do peso dela, ela pode se depositar no fundo do recipiente, aí eu vou lentamente virando essa água, né? E aí ela também pode evaporar, né? Se colocar no sol, ela vai evaporar e vai sobrar só a areia, ou só a madeira. Mas no caso aqui, como ele quer extrair o líquido, né? É só ir virando lentamente, esperar a madeira se depositar e aí virando esse copo lentamente, colocando em outro recipiente essa água. Quinta questão. Na obtenção de minérios, utiliza-se um desses processos que consiste em passar corrente de água por um sistema composto por sólidos de diferentes densidades, tá? Diferentes densidades. A flutuação é um dos aspectos fundamentais dessa técnica. O processo usado na obtenção de minérios é denominado de... Aí tem a flotação, filtração, destilação, levigação e peneiramento. Peneiramento já dá para dizer que não é, né? Em nenhum momento ele falou de peneira. Filtração também não. E destilação também não, porque ele está falando de minério e corrente e água, né? Corrente de água e minérios. Então, são duas coisas que não se misturam. Só poderia ser flotação ou levigação. Por que vai ser levigação e não flotação? Porque a gente está falando de corrente de água, certo? E a flotação, ela não usa uma corrente de água. Ela usa a água como um intermediário para a diferença de densidade. Mas em nenhum momento a gente coloca nessa água, assim, uma corrente de água para funcionar e separar esses minérios. Então só poderia ser levigação, que é aquele negócio da bateia, né, dos garimpeiros lá na água, pela ação da correnteza da água, vai levando aquilo que é menos denso e vai ficando os minérios, tá certo? Sexta questão. Associe o método de separação mais adequado a cada uma das misturas listadas. Então tem filtração, decantação, separação magnética, peneiração, liquefação fracionada e catação. E aí, ó, tem letra A, pedaços de plástico e de papel, letra B, água e gasolina, letra C, poeira e ar atmosférico, letra D, gás nitrogênio e gás oxigênio, letra E, açúcar refinado e açúcar cristal, e letra F, pó de ferro e farinha de trigo. Então vamos começar, por exemplo, na separação magnética. Pô, a separação magnética, você sabe que tem que ter um metal. Então qual desses aqui a gente tem um metal? É o pó de ferro e a farinha de trigo. Então aqui seria um 3. Tudo bem? Açúcar refinado e açúcar cristal. Açúcar refinado é aquele que é bem fininho, né? É quase como se fosse realmente uma farinha bem fininha, né? Uma farinha de trigo.
E o açúcar cristal é aquele que é realmente em cristalzinho. Então, como é que a gente pode separar isso? Por peneiração, né? O açúcar cristal vai ficar na peneira e o refinado, que é muito fino, vai sair, né, pelos buraquinhos. Então, o quarto e o terceiro a gente já fez, né? Gás, nitrogênio e gás oxigênio. Quando eu estou falando de gás, né, gás e gás só poderia ser liquefação, né? Número 5. Pedaços de plástico e de papel. Como é que eu posso separar isso? Filtração, decantação ou catação? Só poderia ser catação. Eu consigo catar, né, separar o plástico do papel. Tudo bem? Poeira e atmosférico só poderia ser por decantação, né? Vamos imaginar que a gente está num quarto, né, naquela sala lá do primeiro D, que tem muita poeira, e aí tem todo aquele atmosférico com o ventilador, né, truando lá, tá ventilando e toda aquela poeira tá subindo. No momento que a gente desligar os ventiladores, toda aquela poeira que está no ar, ela vai repousar no chão, tudo bem? E isso daí é um processo de decantação. É tanto que quando a gente desliga os ventiladores, o chão, né, tudo que está em cima da mesa e tudo mais, a poeira, né, ela fica repousada lá, né, ela decanta lá. Então, o 2 foi. E o último que ficou foi filtração. Então, água e gasolina, eu posso fazer uma filtração. Tudo bem? É isso. Na sexta questão. Vamos lá para a sétima. Examinando o fluxograma apresentado, é correto afirmar que os processos de separação 1 e 2 são respectivamente. Então, aqui, olha, ele dá uma situação de óleo mais água mais sal. E aí acontece um processo 1, que eu separo o óleo da água mais sal. O que é que acontece aqui? É uma filtração? Não poderia ser, né? Não poderia ser uma filtração. É uma destilação? Não pode ser uma destilação, porque aqui a destilação só é quando líquidos se misturam, né? Ou eu tenho um sólido. No caso aqui eu tenho óleo mais água mais sal. Então não poderia ser destilação. Filtração também não. Então só nos resta decantação e decantação. E aí eu separei o meu óleo mais água mais sal. E aí eu tenho um outro processo que eu separo a água e o sal. Que aí eu só posso separar água e sal por um processo de destilação. Centrifugação não daria certo, porque esse sal ele está muito dissolvido na água. As partículas são muito pequenas, então nem se eu rotacionasse muito não daria certo. Então só poderia ser letra E. E o outro aqui, ó, observe a figura abaixo e assinale a alternativa correta com respeito ao método de separação e ao tipo de mistura aplicado. Então aqui a gente tem um becker, né? Aparentemente tem dois líquidos de cores diferentes, né? De densidades diferentes também. E um suporte, um funil, né? Aqui. E aí ele pergunta, decantação é uma mistura homogênea, líquido e líquido. Mistura homogênea, líquido e líquido. Já não poderia ser decantação. Então essa daqui não pode. Filtração a vácuo. Isso aqui não representa filtração a vácuo. Nem essa e nem essa. Então só nos resta a decantação de mistura heterogênea, líquido e líquido. Isso aqui poderia ser facilmente um óleo. Opa, errei. Isso aqui poderia ser facilmente o óleo, né? E aqui ser a água, né? E aí um processo de decantação. Então aqui a gente encerra esses processos de separação de mistura. Eu sei que eles são um pouco mais complicados, né? São muitos nomes, são muitas informações. E aí eu vou fazer uma lista de exercícios sobre isso, né? Sobre todo esse conteúdo. Mas qualquer dúvida vocês coloquem aí nos comentários ou chamam no zap, tá bom? A gente vai se falando. Até mais!